Tudo bem, Paulinha? Tudo Como é que estão as ótimo. coisas, Eu meu adoro amor? quando tem um oversharing de informações pessoais aqui nesse programa. Aqui não tem privacidade, aqui todo A mundo... gente expõe mesmo. Ele é profissional nisso. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre a nossa hashtag, mas antes disso, vamos contar uma história. Conte. Uma história aí. Parece que Bolsonaro ganhou um aliado na questão do quê? Do voto impresso. Ah, não tá Verdade. sozinho nessa. Ou seria Bolsonaro plagiando um desejo antigo do PDT de Ciro Gomes? Não sei. Vocês vão decidir isso agora, porque Carlos Lupe, o presidente nacional do PDT, fez um vídeo e também uma thread, né? Uma linha ali no Twitter, contando que, amores, essa causa do voto impresso é coisa antiga. E é coisa do partido dele. Vamos conferir aí um trecho do que disse o Carlos Lupe. Hoje, algumas pessoas mais à direita querem defender a impressão do voto. Não é porque eles estão hoje defendendo que nós vamos deixar de defender aquilo que para a democracia é salutar. Já foi aprovado, inclusive, no Congresso Nacional. E o tribunal não quis fazer porque disse, na época, que não tinha recursos para fazê-lo. Não tem recursos maiores para garantir a própria liberdade de expressão e a democracia do que investir na conferência do voto através da sua impressão. Nós do PDT, através do nosso líder Leonel Brizola, fomos quem primeiro falou isso e temos coragem de claramente dizer a todo o povo brasileiro: sem a impressão do voto não há possibilidade de recontagem. Sem recontagem, a fraude impera. Esse vídeo, depois Partido tem ali... de esquerda, hein? Forte essa fala. Tem a linha lá no Twitter, eu trouxe um pouquinho para vocês aqui, aí diz essa história, uma antiga reivindicação de Leonel Brizola e do PDT. Líderes de outros partidos de esquerda também apoiaram. Em 2001, o senador Requião apresentou um projeto de impressão do voto, sancionado pelo FHC, que foi revogado. Em 2009, os deputados Brizola Neto e Flávio Dino também apresentaram um projeto sancionado por Lula, mas revogado pelo Supremo. Em 2015, os partidos de esquerda votaram a favor na Câmara. O que defendia Brizola é que o comprovante impresso, após ser conferido pelo eleitor, fosse ali depositado numa urna. Aí ele diz lá, né, que o comprovante não teria nenhuma identificação do eleitor, uma breve explicação do que seria essa coisa do voto impresso e fecha dizendo assim, ó: somos oposição a Bolsonaro, fomos o primeiro partido a assinar um pedido de impeachment e entrarmos com diversas ações no STF para combater este profeta da ignorância. Parece que o Ciro se manifestou agora, no começo do Morning. Parece que ele está falou, acompanhando Vini? a gente, Que ele Paulinha. Exatamente, Paulinha. para estar no Morning Show às 10 em ponto, Ciro Gomes tweetou aqui. Deu tempo, Ciro, obrigada. E ele disse o seguinte, ó: para ficar bem claro, o que Lupe defendeu, teoricamente, em uma entrevista, não foi a substituição do voto eletrônico por voto em papel, mas o aperfeiçoamento da urna eletrônica, tornando-a capaz de gerar um canhoto impresso. Ou seja, mesmo que o Bolsonaro defende. as pessoas votariam em uma urna eletrônica semelhante à atual e seu voto também seria computado eletronicamente. Só que cada urna geraria e armazenaria um comprovante que seria retido por ela de forma secreta e indevassável. Meu Deus. Devassável. Vamos lá. Qual o problema em tornar um sistema que já é bom um sistema melhor? Qual o problema de termos uma cópia de segurança impressa, palpável e acima de qualquer suspeita para eventual checagem? Porque esta espécie de rendição de covardia e fatalismo absurdo que fazem considerar Bolsonaro dono de qualquer ideia da qual sua turma se apropria? Paulinha, só uma pergunta. Como é que é? Essa cópia vai ficar com o eleitor ou com a... Não, na urna. Não, é impressa numa urna. Não, porque o Ciro falou tanto que eu... Ele falou muito e tá difícil pra eu editar, porque como acabou de sair, eu tô tendo que ler aqui com vocês Paulinha, em tempo faz o seguinte, real. vai lendo tudo que o Ciro falou aí, deixa eu ir pra Brasília conversar com o Zé Maria Vamos lá. Trindade Já sobre chama isso, o Zé. porque o Zé já tá conectado aqui com a gente. Bom dia, Zé, como é que estão as coisas por aí? Estamos por aqui. Ô Zé, se a gente fizer um raciocínio breve aqui, essa história aí do Ciro Gomes e do PDT se posicionarem a favor do voto impresso, tem dedo do João Santana, novo marqueteiro aí ou não? Não, nossa, eu estava doidinho para falar disso aqui, viu? Porque eu apanho feito um cachorro sardento lá no Pingos nos Is, porque só eu que é raciocínio diferente, né? O PDT é o autor dessa ideia. Isso remonta lá a 1982, no caso Proconsult, quando isso ficou comprovado lá, houve uma tentativa
de fraudar as eleições para evitar a vitória de Leonel Brizola no Rio de Janeiro. Então, o PDT sempre foi preocupado com isso e, por exigência e batalha do PDT, já houve aprovação no Congresso Nacional da exigência desse voto impresso e houve, inclusive, pouca gente lembra disso, um tipo de teste. Algumas urnas espalhadas pelo Brasil inteiro foram colocadas desta forma. Já houve esse voto impresso no Brasil, né? A urna com anexo ali, com tipo um extrato e que caía. Não houve divergência em nenhuma das urnas testadas. O Tribunal Superior Eleitoral fez uma amostra pelo país. E dali ficou a ideia de que não há como mudar. Se você coloca no computador, na máquina de votar um voto, impresso ou não, ele está ali eletronicamente. Eu tenho medo desse pessoal exigir extrato do Pix agora. Eu já estou chegando à conclusão que é preciso mudar e espero que essa comissão da Câmara evolua e não involua para Leonel Brizola, que é o pai dessa ideia de voto impresso mesmo. É o Leonel Brizola, é o PDT que sempre, historicamente, insistiu nessa ideia do voto impresso. E essa evolução pode ser votar pelo celular, por que não? Através do polegar, através de tecnologia. É preciso evoluir e não involuir. Mas a situação aqui, olha, Paulo, chegou um ponto que para o país é muito melhor, é muito mais barato adotar logo esse voto impresso do que enfrentar uma crise que está prevista para 2022 se esse voto não for impresso. Porque não haverá aceitação do resultado da eleição. Se ele ganhou hoje, o presidente Bolsonaro reclama e não aceita, ele não aceita as eleições em que ele foi vitorioso. Imagine se houver um acaso, eu acho muito difícil, mas se acontecer uma derrota ou mesmo não a eleição de alguns aliados, né? Então, esta é a situação. Foi o Brizola, é o PDT o pai da ideia, para se ter uma ideia de como isso representa um atraso. E o Zé trazendo história aqui no nosso Morning Show e atualizando pra gente essa movimentação do PDT do Ciro Gomes. Paulinha, você quer resumir a fala do Ciro? Eu vou continuar aqui, porque a linha do Ciro é um pouco extensa e, inclusive, fecha com essa questão do Leonel Brizola, que diz aqui, ó, quase vítima do escândalo Proconsult, que o nosso Zé Maria já trouxe aqui pra gente. Aí, em relação, principalmente ao Bolsonaro, vamos ver como é que o Ciro comentou isso daí, ó. Por que essa espécie de rendição, de covardia e fatalismo absurdo que fazem considerar Bolsonaro dono de qualquer ideia da qual sua turma se apropria? É esse tipo de pensamento derrotista que está fazendo Bolsonaro, entre outras coisas, se apropriar de símbolos pátrios, como nossa bandeira, nossas cores nacionais, e muitos aceitam passivamente esse sequestro. Defender o voto eletrônico com cópia impressa nos moldes propostos por Lupe é ser contra Bolsonaro e não a seu favor. Se implantado, mataria por antecipação sua tentativa de sabotar os resultados do pleito de 2022. Isso tudo pode dizer que ele vai fazer a mesma coisa que o Bolsonaro, só pra justificar. Só que eu respondo o Ciro, por que o Bolsonaro se apropriou? Porque o Bolsonaro foi muito mais incisivo nessa pauta. O Ciro, que é um político incisivo também, eu não lembro de qualquer tipo de manifestação dele. Não, eu lembro quando o Congresso aprovou. Eu lembro quando o Congresso aprovou o voto impresso. Já fez, mas não é uma coisa assim que ele... Eu lembro quando o Congresso aprovou o voto impresso, acho que foi o quê? 2015 ali, que foi pro Supremo e o Supremo derrotou. Tira da cabeça a atuação do João Santana nesse movimento do Ciro. Calma. Nesse movimento do... Lógico que tem razão. O Ciro, de todos os candidatos da dita terceira via, é o que está adotando a única estratégia diferente. É um cara que está batendo claramente no Bolsonaro da mesma maneira que ele bate no Lula. Se você for analisar, por exemplo, um Amoedo e um Mandetta, mal falam do Lula. É só Bolsonaro. A estratégia que o João Santana está adotando com o Ciro é uma estratégia diferente. Mas eu acho uma estratégia muito mais inteligente. Posso falar? Eu achei inteligente pra caramba também. Você quer o voto impresso? Então também quero. Então vamos imprimir os votos. Paulinha, e por falar nisso... acaba com esse papinho. Ele dialoga com o eleitor conservador, o Adriles. Agora, gente, calma. O Ciro tá na toada mais conservadora. Ele tá dialogando, por exemplo, com o Paulo Rabelo de Castro na área econômica, tentando puxar uma pauta mais liberal. Ele tá tentando. Agora, gente,
Eu sei que vocês querem opinar sobre isso. Muda demais. Se o Ciro já falou sobre o voto impresso, se o Bolsonaro já falou, se a gente já falou um pouco aqui, o pessoal do Twitter também quer falar. Isso é bom. Como é que fala, Paulinha? Hashtag eu quero voto, e aí você conta. Bordado, no crochê, impresso. Você não tinha falado a hashtag. Pode contar. Não, mas agora tá falado aqui, hein? Hashtag eu quero voto, e aí você completa aí a nossa tag pra comentar os assuntos do Morning de hoje. Joel Pinheiro da Fonseca. Eu quero voto aberto. Você quer voto o quê? Eu também sou a favor de voto aberto. Voto aberto não, voto aberto. Faladas, eu voto e fulano. Voto aberto às milícias e traficantes. Você tava ferrado, hein, Joel? Oi? Você tava ferrado se fosse voto aberto. Não, voto no primeiro turno vai ter boas escolhas aí. No segundo, daí a gente vai ver. É o chapatênis. Agora... Peraí, só um minutinho, Joel. A hashtag é quero voto. Quero voto. Quero voto. Não é eu quero voto. Tá. É hashtag A própria pessoa que quero lança a voto. hashtag não tá sabendo Não da sabe. hashtag. Vamos lá, reprisando Quero aqui, voto. Paulinho, então, qual que é a tag? Hashtag quero voto. Vou retificar aqui pra vocês. Muito bem. Joel Pinheiro da Fonseca, a palavra é sua. Olha, isso uma coisa é verdade. O PDT sempre defendeu essa pauta. Essa pauta foi até majoritária no Congresso uns anos atrás. Passaram um projeto de lei lá que faria o voto impresso. O STF acabou derrubando ele por um problema simples. Um deles, pelo menos que eu vi. Eu não lembro qual foi o ministro que levantou. Se a impressora travar no meio do negócio, como é comum acontecer. E aí, o técnico vai entrar ali, o técnico vai ver o voto da pessoa, como é que fica o segredo do voto. Enfim, esse era um dos argumentos que foi utilizado ali. E eu tenho alguns motivos pelos quais eu acho que não é uma boa ideia esse voto impresso. Até já falei aqui antes. O primeiro deles é o custo. 2 bilhões é o custo das impressoras, mas você tem toda a manutenção, você tem os funcionários que vão contar voto impresso depois, você tem todos os custos de judicialização que vão crescer muito. E esse, para mim, é o pior problema do voto impresso. Você abre muito mais espaço para judicializar e melar as eleições. O que é mais fácil de fraudar? A urna eletrônica ou a urna ou os papeizinhos na urna? A gente sabe, até por experiência histórica, que o papelzinho na urna é mais fácil de ser fraudado. O meio mais fácil, o meio mais inseguro, vai estar sendo utilizado para conferir e para verificar o mais seguro. Então, se introduzirem algum tipo de fraude, perderem cédulas, derem algum chabu na urna de papel, vão usar isso para dizer, tá vendo? Não bateu o voto de papel com a urna eletrônica, tem coisa errada aí, vamos para a justiça, não vamos aceitar o resultado das eleições. Eu trago até um exemplo mais simples. Pega um eleitor de má fé. Ele chega, bota o voto dele na urna eletrônica, sai o comprovante com o nome do candidato que ele votou, ele fala, opa, fiscal, eu não votei nesse candidato não. Imprimiu aqui um negócio que não é meu voto. E aí? O que você faz com isso? Os problemas que a gente vai ter a mais, se o voto impresso for implementado, são muitos. Primeiro é o custo. Segundo é todas as novas possibilidades de melar, de atrasar, de demorar, de judicializar as eleições. O ministro Barroso está correto nessa. Esse não vai ser uma evolução positiva agora. O Barroso chegou a falar também uma época aí do tal do voto do celular. Eu também não sei se é uma boa, porque também não é uma boa. Se você puder votar fora da sessão eleitoral, alguém pode estar olhando o seu voto. Agora, se você tiver que votar com o celular dentro da sessão eleitoral, daí pra que eu voto no celular? Vota direto na urna mesmo, que é o mais seguro. Criar problema. Criar problema também. A nossa eleição funciona muito bem, gente. Ela é muito segura, não tem uma evidência de fraude até hoje, 000. Falar em 82, não, 82 não tinha urna eletrônica, Adriles. Você tá burro, cara. Pelo amor de Deus, não dá urna eletrônica. Urna eletrônica é segura. O Zé quer fazer uma apontação nessa sua fala? Fala, Zé. Ô Paulo, eu tenho até medo de falar sobre isso, de tanto que eu me empolgo, porque talvez eu seja hoje um dos que mais investigou essa história. Fui lá no TSE por 2 vezes, conversei com técnicos, avaliei vários pareceres, e segui urnas e acompanhei. O trabalho mais amplo que eu conheço em urna eletrônica foi do PDT, aliás, desculpa, PSDB. Carlos Sampaio, deputado federal por São Paulo, diretor jurídico da campanha, contratou técnicos de Israel e dos Estados Unidos, e esses técnicos reviraram as urnas eletrônicas e o processo aqui no Brasil. A conclusão é de que não houve fraude, sabe aquela desconfiança do Aécio? Mas também eles mostraram que não é possível identificar que não há fraude. Agora, veja bem, eu descobri que ninguém sabe como funciona a eleição no Brasil. Quando eu digo ninguém, é políticos, presidente de partido, deputado federal, ninguém sabe. Você pergunta, eu pergunto com maldade mesmo,
Deputado, como é que é esse processo eleitoral? Ele não sabe, ninguém se preocupa, me assusta. Os partidos políticos teriam que acompanhar passo a passo, contratar técnicos, especialistas. O TSE abre lá tudo, as urnas têm 1000 pegas. Não há essa história de que o TSE apura, o TSE não apura, ele apenas soma. Quem apura o voto é a urna, a sua urna é única. Não existe um voto no total, você vota na sua urna. Só a sua urna tem os seus dados, tem o seu nome e tem os elegíveis por aquela urna. Então, uma fraude eleitoral é impossível. A fraude numa urna é possível, mas teria que fazer uma fraude em cada urna do país. Não é possível. Maria. Antes das urnas serem distribuídas, há uma escolha aleatória de algumas e os técnicos analisam, desfazem a urna e tal. Quando termina a eleição, a apuração é ali na urna. Imprime-se em 7 vias. 7 vias, uma fica pregada na porta. Zé, o Adriles tem uma pergunta para te fazer. Mas e a contabilização final? Quem soma, você falou exatamente, a somatória final de todos os votos é feita a portas fechadas pelos ministros do TSE. Nesse momento em que a gente tem uma politização e uma desconfiança de parte do STF, do TSE, em apontar um tipo de preferência política, isso não pode ser de alguma forma alterado justamente na contabilização final? Zero chance. Isso, Adriles, não tem nenhuma chance disso acontecer. Nenhuma, zero. Sabe por quê? A sua urna que você vota é única. No início, imprime-se a 0ª. Descobre-se que não tem nada lá dentro. Se tiver, sai na impressão. No final, imprime-se o resultado daquela urna em 7 vias. Uma das vias é pregada, literalmente pregada na porta. É por isso que nas cidades do interior, antes da Justiça Eleitoral conhecer o resultado, já existe comemoração nas ruas. Sabe por quê? Os cabos eleitorais tiram fotografia na porta das urnas e somam. Então, assim, qualquer partido minimamente estabelecido pode fazer essa somatória, é só pegar cada urna, o militante vai lá e confere. Nunca houve uma divergência. Se você pegar a sua urna e fotografar o impresso que está lá, pregado na porta, e entrar no site do TSE, você vai ter que ver o mesmo resultado pregado lá na urna e no site do TSE. Você pega uma calculadora dessas compradas na Feira do Paraguai e soma, tem que dar o mesmo resultado. Muito bem. Vocês viram... Não existe esse voto que vai para a internet. Vocês viram essa aula que o nosso Mago Zé acabou de dar para a gente? Não é qualquer um que tem esse conhecimento. E tô com ele, viu? O sistema é seguro mesmo. Não é qualquer um. É seguro, mas ele começou a ser desacreditado justamente com o Aécio Neves, quando não reconheceu a derrota para Dilma Rousseff, pedindo auditoria. Aí vem o Bolsonaro que me vence a eleição e fala que venceu no primeiro turno, não apresentou prova nenhuma até agora, só exibiu vídeo de WhatsApp. Falou que tinha prova, né? Aperta 1, aparece o 13. É brincadeira isso, né, gente? Eu quero saber, Adriles, o que você pensa sobre isso? E resgatando a história do PDT e do Ciro Gomes, eles estão apanhando muito da esquerda, hein? Não sei qual que é a estratégia exata, mas eles são pelo menos coerentes com aquilo que eles pensavam desde os anos 80, quando eu lembro disso, realmente, eu era muito criança, mas houve uma tentativa de fraude, houve uma ojeriza à figura do Leonel Brizola, ojeriza essa encampada pela própria Rede Globo. Quem viveu os anos 80 sabe, o Zé deve lembrar bem que a Globo fazia uma campanha sistemática e brutal contra Leonel Brizola, inclusive, Joel, com pesquisas absolutamente falsas que foram contestadas pelo resultado final das urnas. E eu acho que essa situação do Proconsult em 1982, de uma ojeriza midiática em relação ao candidato, é exatamente o que causa essa incitação a esse tipo de debate. Porque há exatamente o quê? Hoje, no Brasil, uma ojeriza de grande parte, da imensa maioria da grande mídia e de órgãos políticos e isso é que é mais complicado. Dos próprios ministros, da maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que prendem, perseguem, fazem insultos ignominiosos à figura do presidente, chamando-o de genocida, de nazista. Então, essa politização
eleitoral. Sendo que, ano que vem, pasmem, o presidente do TSE vai ser o senhor Alexandre de Moraes, responsável pelo inquérito do fim do mundo, aquele mesmo, que prende pessoas, que elimina perfis em redes sociais por causa de crime de opinião, que joga pessoas nas masmorras, pessoas essas agora, inclusive, que acusam de ter sido torturadas na Papuda, ou seja, uma série de circunstâncias nubladas, que faz com que a gente pense, que a gente perceba, que a gente olhe que o Supremo Tribunal Federal tem uma postura política aguerrida contra o presidente Bolsonaro, é que incita esse tipo de debate. Tudo bem, eu não vou entrar em méritos técnicos, o Zé sabe muito mais do que eu. A pergunta que eu deixo no ar é, por que só o Brasil tem um sistema digital totalizado, sendo que países... Peraí, Zé Maria. Tendo que países como Japão, Estados Unidos... Eu sei, calma lá. Países como Japão e Estados Unidos, você tem um método de voto digital, sim. Como é nos Estados Unidos, é um caos, meu Deus do céu. Pera aí, meu Deus do céu. É chato interromper, né, Adriles? É chato pra cacete interromper. Tudo bem, existem métodos de votação digital no Japão, nos Estados Unidos, mas são circunstanciais e pontuais. O problema do Brasil é que o voto digital é totalizante e totalizado ao final pelo TSE, pelo Tribunal Superior Eleitoral, coisa que nem existe, por exemplo, nos Estados Unidos. Na Alemanha, por exemplo, você não tem sequer o direito constitucional de ter esse tipo de votação, porque eles exigem um tipo de atestação final do voto em impresso, ou seja... Eu não acho que vai prejudicar o sistema de votação, vai simplesmente ter uma prova cabal, uma prova em papel, para que se possa fazer uma recontagem, uma vez que a gente tem uma situação política de extrema desconfiança das próprias instituições, particularmente do STF, do Supremo Tribunal Federal e da figura do Alexandre de Moraes, que é clara oposição ao governo Bolsonaro. Ok, Adriles. Ô Zé, pra gente fechar esse tema, você quer fazer alguma observação? Porque vamos falar de CPI ainda hoje, vamos falar do inquérito do Toffoli, tem muita pauta, vai lá. Eu ficaria aqui horas falando, mas assim, é uma das lendas. 15 países usam o voto eletrônico. Cuba usa voto de papel, de cédula, tipo Brizola. Os Estados Unidos, 4 estados usam. Nos Estados Unidos há uma divisão ali, cada município e cada condado decide como votar. Se um estado decidir que é por aclamação, por levantar o braço, fica assim, né? Então lá eles prezam muito ali critérios antigos, costumes e tal, mas usam voto eletrônico lá em 4 estados. Então, é lenda essa história de que só o Brasil. Outra coisa, não são urnas da Venezuela, é outra empresa que fabrica urnas para a Venezuela. Chamos a pauta que mexe com José Maria Trindade, meus amigos. Mas não tem nenhum totalizante que é totalizado pelos grupos. Vamos falar de BBB. Vamos ser sinceros, eu vou falar 5 segundos só. A eleição no Brasil funciona de forma tão rápida, tão eficiente, todo mundo vota, consegue votar, é transparente, nunca surgiram uma evidência de fraude na urna eletrônica até hoje. Absolutamente zero. Tem a impressão do resultado de cada urna na porta. Falou que não conseguiu tem a impressão do resultado de cada urna da prova. Até hoje, o Bolsonaro que falou que tinha prova, não tem prova nenhuma. Então, gente, quem quer mudar uma coisa que tá funcionando bem, não deve estar bem intencionado. Não estão bem intencionados. Querem melar a eleição. Isso sim. Importante é o sabe. Ele já não aceitou que ele ganhou. Chega desse tema. Não é bem. Ele mentiu dizendo que tinha prova. Posso? Porque ele ganhou. Mentiu. O que dá mais que básica, Reginaldo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O importante é o seguinte: se for impresso, se for na urna, se for pelo celular, hashtag eu quero voto. Quero voto. Quero voto. Sem o eu, tá? Quero voto. O pessoal tá mandando aqui muitos tipos de voto. Alguns quiser, que vocês não Vamos fazer uma auditoria depois pra ver o que aconteceu do eu quero voto ou quero voto, mas hashtag quero voto. Eu tô achando que uma auditoria realmente vai ser necessária. Eu vou imprimir tudo aqui e a gente lê aqui ao vivo. Zé, fica